Existe algo que Florence Scovel Shinn fazia todos os dias. Algo que ela jamais ensinou publicamente. Era um ritual tão poderoso, tão secreto, que ela só compartilhou com 32 pessoas em 15 anos. E todas essas 32 pessoas manifestaram milagres em menos de 7 dias. Algumas em 24 horas. O ritual era simples. Despertar na calada da madrugada, às 4 da manhã. Repetir uma frase específica exatamente 77 vezes. E então, voltar para as camas. Só isso. Mas essa simplicidade escondia um poder que pouquíssimos mestres espirituais entenderam. Florence descobriu que existe uma janela no tempo, uma fenda, um limiar entre o mundo físico e o mundo espiritual. E essa fenda se abre às 4 da manhã, por exatamente 33 minutos. Se você souber como entrar nessa fenda, você pode moldar seu destino, reescrever sua realidade. Mas tem que ser às 4 da manhã. Tem que ser 77 vezes. E tem que ser a frase certa. Se você mudar qualquer um desses 3 elementos, não funciona. Você quer saber qual é a frase? Você quer saber por que 77 vezes e não 76 ou 78? Você quer saber o que acontece no seu campo energético, na sua aura vital, quando você faz isso às 4 da manhã? Então fique até o final, porque essa é a informação mais poderosa que eu já compartilhei nesse canal. E se você realmente fizer esse ritual pelos próximos 7 dias, você vai testemunhar algo que vai abalar todas as suas crenças sobre o que é possível. Mas eu te aviso, isso exige abnegação. Isso exige sacrifício. Despertar na calada da madrugada não é fácil. E é por isso que Florence só ensinou para quem ela sabia que ia levar a sério. Porque o universo não responde à curiosidade casual. Ele responde a compromisso inabalável. Deixa eu te contar como Florence descobriu isso. Nova York, 1922. Florence estava passando pelo período mais difícil da vida dela. Ela tinha acabado de se separar. Estava com dívidas. Seus filhos estavam doentes. E ela mesma estava à beira de uma crise de nervos. De um colapso nervoso. Ela orava todos os dias. Fazia afirmações. Tentava manter a fé. Mas nada mudava. Até que numa noite, ela teve um sonho. No sonho, ela via uma mulher de branco parada no quarto dela. A mulher apontava para o relógio, e o relógio marcava 4 da manhã. A mulher então dizia algo, uma frase, e pedia para Florence repetir essa frase 77 vezes. Florence acordou suando. O relógio ao lado da cama marcava 3h58 da manhã. Ela levantou, ficou de joelhos, e quando o relógio bateu 4 horas, ela começou a repetir a frase que tinha ouvido no sonho. A frase era: "Meu bem já está a caminho. Nada pode impedi-lo. Está consumado. A providência divina já se manifesta." Florence repetiu essa frase 77 vezes. Contou nos dedos. Quando terminou, sentiu algo diferente. Uma paz profunda. Uma certeza inabalável. Como se algo tivesse se reorganizado no universo. Ela voltou para a cama, dormiu profundamente pela primeira vez em meses. No dia seguinte, às 11 da manhã, alguém bateu na porta dela. Era uma mulher que Florence tinha ajudado anos atrás. A mulher trazia um envelope. Dentro, $500. Ela disse: "Florence, eu sei que você está passando dificuldades. E eu nunca esqueci o que você fez por mim. Esse dinheiro é seu. Não precisa devolver." Florence quase desmaiou. $500 em 1922 era uma fortuna. Era exatamente o que ela precisava para pagar as dívidas mais urgentes. Mas Florence era cientista espiritual. Ela não acreditava em coincidências.
Ela precisava testar. Então, no dia seguinte, ela despertou na calada da madrugada de novo. Acordou às 4 da manhã de novo. Repetiu a mesma frase 77 vezes. E esperou. Nada aconteceu naquele dia, nem no outro. Florence começou a duvidar. Talvez o dinheiro tivesse sido só coincidência. Mas ela decidiu continuar por mais alguns dias. No 5º dia, ela recebeu uma carta. Era de uma editora. Queriam publicar um livro dela e ofereciam um adiantamento de $1.000. Florence ficou chocada. Ela tinha escrito alguns manuscritos anos atrás, mas nunca tinha tentado publicar. Como essa editora tinha achado os textos dela? A carta explicava que uma amiga de Florence tinha mostrado os manuscritos para o editor. E ele tinha ficado impressionado. Florence entendeu o padrão. Não era sobre manifestar dinheiro imediatamente. Era sobre abrir caminhos. Quando ela fazia o ritual às 4 da manhã, alguma coisa no campo quântico, alguma coisa na aura vital, se reorganizava. E então pessoas, situações, oportunidades começavam a se mover em direção a ela. Às vezes, em horas. Às vezes, em dias. Mas sempre acontecia. Sempre. Florence continuou fazendo o ritual todos os dias durante 6 meses. E nesses 6 meses, a vida dela mudou completamente. As dívidas foram pagas. Os filhos melhoraram. Ela publicou seu primeiro livro, conheceu pessoas que se tornaram clientes fiéis. E tudo começou com aquela frase repetida 77 vezes às 4 da manhã. Mas espera, por que 77 vezes? Por que não 50? Por que não 100? Florence pesquisou isso profundamente e descobriu algo fascinante. O número 77 tem um significado místico em várias tradições espirituais, na sabedoria dos números, na numerologia sagrada. 77 é o número da manifestação divina acelerada. É 7 vezes 11. O 7 representa a completude espiritual. O 11 representa portal entre mundos. Quando você multiplica completude por portal, você cria uma frequência que literalmente força o universo a responder. Mas tem mais. Florence descobriu que quando você repete algo 77 vezes, você entra num estado alterado de consciência, num estado de graça. Nas primeiras 20 repetições, sua mente racional ainda está ativa. Você está pensando, analisando, duvidando. Mas depois das 30 repetições, a mente racional começa a cansar e a mente subconsciente assume. É aí que a mágica começa. Porque o subconsciente não duvida, ele só aceita. E quando o subconsciente aceita uma ordem 77 vezes, ele a torna lei interna. E quando algo se torna lei interna, o universo não tem escolha senão manifestar a lei externa correspondente. E por que às 4 da manhã, especificamente? Florence descobriu que entre 4 horas e 4h33 da manhã, existe um fenômeno energético que os místicos orientais chamam de Brahma Muhurta, a hora da criação, o momento do Criador. É quando o véu entre o físico e o espiritual está mais fino. É quando suas palavras têm peso máximo. Quando você decreta algo nesse horário, é como se você estivesse falando diretamente com o divino, com a divindade, sem interferência, sem ruído, só você e a fonte. E a fonte escuta, sempre. Florence testou isso. Ela fez o mesmo ritual às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 9 da noite. Funcionava. Mas demorava mais, muito mais. Quando ela fazia às 4 da manhã, os resultados vinham em dias. Quando fazia em outros horários, levava semanas. Ela concluiu que o horário amplificava o poder do decreto de 7 a 10 vezes. Deixa eu te contar sobre a primeira pessoa para quem Florence ensinou esse ritual. Ela se chamava Helena.
Helena tinha 42 anos. Era viúva. Tinha 3 filhos para criar sozinha. Trabalhava 14 horas por dia como costureira e mal conseguia pagar o aluguel. Helena foi até Florence desesperada. Florence, eu não aguento mais. Eu oro, eu trabalho, eu faço tudo certo. Mas nunca sobra nada. Estou exausta. Estou sem esperança. Florence olhou para Helena. Viu o cansaço nos olhos dela e decidiu compartilhar o ritual secreto. Helena, eu vou te ensinar algo que nunca ensinei para ninguém. Mas você precisa prometer que vai fazer exatamente como eu mandar. Sem pular dias. Sem desistir. Helena prometeu. Florence então explicou. Por 7 dias, você vai despertar na calada da madrugada. Vai se ajoelhar ao lado da cama. E vai repetir esta frase 77 vezes. A providência divina já se manifesta. Nada pode impedi-la. Está consumado. Você conta nos dedos. Quando chegar em 77, agradece e volta para a cama. Helena ficou confusa. Só isso? Florence sorriu. Só isso. Mas você precisa entender algo. Quando você faz isso na hora da criação, você está abrindo mão do seu conforto. E abnegação voluntária é moeda espiritual. A divindade vê alguém que está disposta a despertar no escuro, no frio, no desconforto, só para proclamar a manifestação divina em sua vida. E isso gera uma resposta poderosa. Porque a maioria das pessoas só quer que as coisas boas aconteçam se for fácil, se for confortável. Mas a manifestação verdadeira exige comprometimento. Exige que você mostre que realmente deseja aquilo. E despertar na calada da madrugada por 7 dias é a prova definitiva. Helena fez como Florence orientou. No primeiro dia, foi horrível. O despertador tocou às 3h55. Helena quase desligou e voltou a dormir. Mas a voz de Florence ecoava na cabeça dela. Sem pular dias. Sem desistir. Helena se arrastou para fora da cama. Ajoelhou tremendo de frio e começou a repetir. A providência divina já se manifesta. Nada pode impedi-la. Está consumado. As primeiras 20 vezes, ela se sentia tola. Uma mulher de 42 anos, ajoelhada no escuro, repetindo uma frase. Mas ela continuou. E algo estranho aconteceu. Por volta da repetição 50, ela começou a sentir. Não era mais só palavras. Era convicção. Era certeza. Quando ela chegou em 77, lágrimas escorriam pelo rosto dela. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Como se algo pesado tivesse saído dela. Ela agradeceu. Voltou para a cama. E dormiu como não dormia há anos. No segundo dia, às 11 da manhã, uma cliente antiga de Helena apareceu. Ela queria encomendar 10 vestidos para um evento e precisava com urgência. Pagou metade adiantado. Helena ficou impressionada, mas continuou o ritual. No terceiro dia, outra encomenda. No quarto dia, uma vizinha ofereceu cuidar dos filhos de Helena de graça, enquanto ela trabalhava. No quinto dia, o dono do prédio onde Helena morava disse que ia reduzir o aluguel dela em 30%. Ele disse que ela era uma boa inquilina e ele queria ajudar. No sexto dia, Helena recebeu uma carta. Era de um parente distante que tinha falecido. E tinha deixado $800 para ela. No sétimo dia, quando Helena terminou a última repetição, ela soube que sua vida tinha mudado para sempre. Em uma semana, ela tinha recebido mais dinheiro do que nos últimos 3 meses. Tinha conseguido ajuda com os filhos. Tinha reduzido suas despesas. E, o mais importante, tinha recuperado a esperança.
Helena voltou para Florence em lágrimas. Florence, o que você me ensinou não é um ritual. É um milagre. Florence balançou a cabeça. Não é milagre. Helena, é lei. A lei da palavra decretada no portal sagrado. Quando você proclama na hora da criação, você está usando o momento de maior poder da criação. E quando você repete 77 vezes, você está gravando isso tão fundo no subconsciente que ele não tem escolha senão manifestar. E quando você faz isso por 7 dias consecutivos, você completa um ciclo espiritual. O ciclo da transformação, garantida. Helena perguntou, e se eu continuar fazendo após os 7 dias? Florence sorriu. Aí você não vai mais estar manifestando milagres. Você vai estar vivendo em estado permanente de milagre. Porque a divindade vai entender que você é séria. E ele vai começar a te entregar coisas antes mesmo de você pedir. E foi exatamente isso que aconteceu com Helena. Ela continuou o ritual, não todos os dias, mas pelo menos 3 vezes por semana. E a vida dela prosperou de formas que ela nunca imaginou. 2 anos depois, Helena tinha seu próprio ateliê. Empregava 5 costureiras. Seus filhos estavam na escola. Ela tinha comprado uma casa pequena. E ela dizia para qualquer um que quisesse ouvir: eu vivi 42 anos tentando sobreviver. E então, eu vivi 7 dias, despertando na calada da madrugada. E esses 7 dias valeram mais que os 42 anos. Porque eles me ensinaram que eu não sou vítima do destino. Eu sou criadora do destino. E tudo que eu preciso é uma frase, um horário sagrado e coragem de despertar. Mas tem um detalhe certo importante que Florence sempre enfatizava. O ritual não funciona se você faz mecanicamente. Não adianta despertar na calada da madrugada, repetir 77 vezes no automático e voltar a dormir. Você precisa sentir cada palavra, especialmente as últimas 3. Está consumado. Essas palavras são as mais poderosas, porque elas declaram que a coisa já aconteceu. Não vai acontecer. Não espera-se que aconteça. Já aconteceu. No reino espiritual, já está feito. E quando você proclama, está consumado com convicção, você está ordenando que o reino físico se alinhe com o que já existe no reino espiritual. E o físico obedece, sempre. Mas ele obedece na velocidade da sua fé. Se você proclama com dúvida, ele demora. Se você proclama com certeza, ele corre. Florence ensinou esse ritual para mais 31 pessoas ao longo de 15 anos. Ela não ensinava para qualquer um, só para quem ela sentia que estava pronto. Porque esse conhecimento é poderoso demais para ser tratado com leviandade. Dessas 32 pessoas, 29 tiveram resultados extraordinários. 3 falharam. Florence estudou por que elas falharam e descobriu que todas as 3 tinham uma coisa em comum. Elas pularam pelo menos um dia no meio dos 7 dias. Uma delas pulou no 3º dia porque achou que já estava funcionando. Outra pulou no 5º dia porque teve uma emergência. A terceira pulou no 6º dia porque duvidou. E todas elas perderam o ciclo. Florence concluiu que os 7 dias precisam ser consecutivos, sem exceção. Porque é como construir uma ponte entre 2 mundos. Se você para no meio, a ponte desaba. E você tem que começar do zero. Agora tem outro elemento que Florence descobriu mais tarde. E isso é ainda mais poderoso. Ela descobriu que se você faz o ritual por outra pessoa, o poder é amplificado. Porque quando você desperta na calada da madrugada para proclamar o bem de outra pessoa, você está fazendo a abnegação mais pura. Não tem ego nisso. Não tem ganho pessoal.
é amor em ação. E a divindade responde a amor puro, com velocidade sobrenatural. Florence testou isso com uma cliente chamada Mariana. Mariana tinha uma filha doente. Os médicos tinham dado poucos meses de vida para a menina. Mariana estava destruída. Florence disse: Mariana, eu vou fazer o ritual por sua filha, mas você também precisa fazer. Nós vamos despertar na calada da madrugada, cada uma na sua casa, e vamos repetir juntas. Mas em vez de a providência divina já se manifesta, você vai dizer: o bem de minha filha já se manifesta. Nada pode impedi-lo. Está consumado. Mariana e Florence fizeram isso por 7 dias. No 8º dia, a filha de Mariana despertou com mais energia do que tinha tido em semanas. No 10º dia, ela comeu uma refeição completa pela primeira vez em meses. No 14º dia, Maria levou a menina ao médico. E o médico ficou perplexo. Os exames mostravam que a doença tinha regredido 60%. Ele não tinha explicação. Chamou de remissão espontânea. Maria sabia que não era espontâneo. Era decreto. Decreto feito no portal sagrado da hora da criação. Decreto repetido 77 vezes. Decreto carregado com amor de mãe e sabedoria de mestre. E o universo tinha obedecido. A menina se curou completamente em 3 meses. E Maria nunca mais parou de despertar na calada da madrugada. Ela disse: Florence, eu vou fazer esse ritual pelo resto da vida. Não porque eu preciso manifestar algo, mas porque esses 30 minutos entre 4 horas e 4h30 se tornaram o momento mais sagrado do meu dia. É quando eu sinto que estou realmente viva. É quando eu lembro quem eu sou. É quando eu me conecto com algo maior que todos os problemas do mundo. E Florence respondeu: agora você entendeu. O ritual não é sobre conseguir coisas. É sobre se tornar a pessoa que vive em harmonia com a divindade. E quando você vive em harmonia com a divindade, as coisas vêm como consequência natural. Não como luta, não como súplica, mas como fluxo natural. Deixa eu te dar agora o protocolo completo que Florence Scovel Shinn usava. Porque se você vai fazer isso, você precisa fazer certo. Primeiro, o horário. Idealmente 4 horas da madrugada. Pode ser entre 4 horas e 4h30. Mas quanto mais perto de 4 horas, melhor. Segundo, a preparação. Antes de dormir, você deixa um copo de água ao lado da cama. Quando você despertar na calada da madrugada, beba a água. Isso acorda o corpo físico e ajuda você a ficar alerta. Terceiro, a posição. Ajoelhado ao lado da cama é o ideal. Se você não pode ajoelhar por questões físicas, pode sentar. Mas o importante é estar acordado, não deitado. Quarto, a contagem. Use os dedos. A cada repetição, você levanta um dedo. Quando chegar em 10, você começa de novo. Faça isso 7 vezes completas. 7 vezes 10 é 70. Depois conta mais 7. Total, 77. Quinto, a frase: a providência divina já se manifesta. Nada pode impedi-la. Está consumado. Você pode adaptar para o seu bem específico. Se você quer cura, minha cura já se manifesta. Se você quer amor, meu amor verdadeiro já se manifesta. Se você quer prosperidade, minha prosperidade já se manifesta. Mas sempre termine com: nada pode impedi-la. Está consumado. Porque essas palavras são a chave que abre a porta. Sexto, o sentimento. Não é só falar, é sentir. Nas primeiras repetições, você pode estar só falando. Mas a partir da repetição 30, você precisa começar a sentir que aquilo já é real, que já aconteceu, que você está apenas celebrando algo que já existe no mundo invisível. E que está vindo para o mundo visível.
Sétimo, o silêncio. Quando você terminar as 77 repetições, fique em silêncio por 1 minuto. Só respire, só sinta. Deixe a vibração do decreto se assentar na sua aura vital. Oitavo, a gratidão. Depois do silêncio, você agradece. Pode ser algo simples. Obrigado, está consumado. Amém. Ou qualquer palavra de encerramento que ressoe com você. Nono, voltar para a cama. Você não fica acordado. Você volta para a cama. E dorme mais 2 ou 3 horas se puder. Porque o decreto precisa descer do consciente para o subconsciente. E o sono é o portal. Quando você dorme logo após o decreto, o subconsciente trabalha a noite toda para manifestar. 10º, os 7 dias, sem pular, sem desistir. 7 dias consecutivos. Se você pular um dia, você começa do zero, sem exceção. Agora deixa eu te contar sobre os sinais de que o ritual está funcionando. Porque muita gente faz o ritual e espera que milagres óbvios aconteçam no primeiro dia. E quando não acontece nada espetacular, desistem. Mas Florence ensinava que os milagres começam sutis e depois se tornam evidentes. O primeiro sinal é interno. Depois do 3º ou 4º dia fazendo o ritual, você vai perceber que se sente diferente. Mais calma, mais centrada. Como se algo dentro de você tivesse se reorganizado. Esse é o sinal de que o subconsciente está aceitando o decreto. O segundo sinal são as sincronicidades. Você começa a ver números repetidos. 11, 11. 4, 44. 7, 77 não existe, mas você pode ver 777. Você ouve conversas aleatórias que respondem exatamente o que você estava pensando. Você encontra pessoas que você não via há anos. Essas sincronicidades são o universo dizendo: eu ouvi, estou trabalhando, aguarda. O terceiro sinal são os sonhos. Muitas pessoas que fazem o ritual da hora da criação começam a ter sonhos vívidos. Sonhos onde elas estão recebendo o que decretaram. Ou sonhos onde aparecem símbolos de prosperidade, cura, amor, dependendo do que foi decretado. Florence dizia que os sonhos são a linguagem do subconsciente. E quando o subconsciente está trabalhando a favor da sua manifestação, ele te mostra através dos sonhos. O quarto sinal são pequenas vitórias, antes do grande milagre vir. Geralmente vem pequenos milagres. Você acha dinheiro na rua. Alguém te paga uma dívida antiga que você tinha esquecido. Você ganha algo inesperado. Esses são testes do universo. Ele está vendo se você reconhece e agradece pelas pequenas bênçãos. Porque quem é grato pelo pouco, recebe muito. E o quinto sinal é a resistência. Isso pode parecer estranho. Mas Florence descobriu um padrão. Entre o 3º e o 5º dia do ritual, muitas pessoas passam por uma crise. De repente, tudo parece piorar. Aparecem problemas inesperados. A pessoa fica mais irritada. Tem vontade de desistir. Florence chamava isso de a noite escura da manifestação. E ela explicava: quando você começa a decretar um novo bem, você está mudando sua vibração. E a vibração antiga resiste. Tudo que não está alinhado com o seu novo decreto vai aparecer para ser limpo. É como quando você limpa um armário velho. Antes de ficar organizado, fica uma bagunça maior. Mas se você persistir, a bagunça se resolve. E o que fica é ordem e beleza. Tem uma história poderosa sobre isso. Um homem chamado Rafael procurou Florence em 1935. Rafael era empresário, mas seu negócio estava falindo. Ele tinha dívidas de $50.000, uma fortuna na época. Ele estava desesperado. Florence ensinou o ritual para ele. Rafael começou a fazer. Despertava na calada da madrugada.
Repetia: minha prosperidade já se manifesta. Nada pode impedi-la. Está consumado. No primeiro dia, nada. No segundo dia, nada. No terceiro dia, o banco ligou dizendo que ia executar a dívida dele se ele não pagasse em 10 dias. Rafael quase desistiu. Ele foi até Florence revoltado. Florence, seu ritual não funciona. Está tudo pior. Florence olhou para ele calmamente e disse: Rafael, o universo está limpando. Continua. Não para agora. Rafael respirou fundo. Decidiu confiar. Continuou. No quinto dia, Rafael recebeu uma ligação. Era de um antigo sócio que tinha se mudado para a Europa anos atrás. O homem disse que tinha uma proposta de negócio. Queria que Rafael fosse o representante dele nos Estados Unidos e ofereceu $10.000 de adiantamento. Rafael ficou em choque. No sexto dia, um cliente que devia para Rafael há 3 anos apareceu para pagar $8.000. No sétimo dia, James conseguiu renegociar a dívida com o banco. Eles aceitaram receber metade e perdoar a outra metade. Em uma semana, James tinha saído do buraco. E ele me disse depois. Florence escreveu no diário dela que se ele tivesse desistido no terceiro dia, quando tudo pareceu piorar, ele teria perdido o milagre, que estava a apenas 48 horas de distância. Agora, existem alguns erros comuns que Florence via as pessoas cometerem. E esses erros matam o poder do ritual. Erro número 1. Fazer o ritual, mas passar o resto do dia reclamando. Você desperta na calada da madrugada. Decreta prosperidade. Volta a dormir. Aí acorda de novo às 7 e passa o dia inteiro dizendo: estou sem dinheiro. Está tudo difícil. Nada dá certo. Você acabou de anular o decreto. Florence dizia: o decreto da calada da madrugada planta a semente. Mas se você rega a semente com palavras de escassez o dia todo, a semente morre. Você precisa vigiar sua boca, pelo menos durante os 7 dias do ritual. Não precisa ser perfeita, mas precisa parar de regar o negativo. Erro número 2. Contar para todo mundo. Tem pessoas que fazem o ritual no primeiro dia e já saem contando para os amigos, a família, as redes sociais. E aí recebem energia de dúvida, zombaria, ceticismo. Essa energia contamina a aura vital. Florence sempre dizia: decretos sagrados devem ser mantidos em segredo, até que se manifestem, porque o segredo protege a manifestação de olhos invejosos e mentes céticas. Depois que a coisa manifestou, você pode contar. Mas enquanto está germinando, proteja. Erro número 3. Esperar que o milagre venha exatamente como você imaginou. Você decreta prosperidade e fica esperando ganhar na loteria. Mas a prosperidade pode vir como um emprego novo, ou uma oportunidade de negócio, ou uma herança inesperada, ou uma dívida perdoada. A divindade sabe o melhor caminho. Sua função é decretar. A função da divindade é entregar. Não tenta controlar como, só confia. Erro número 4. Fazer por fazer, sem fé real. Despertar na calada da madrugada, repetir as palavras, mas no fundo, não acreditar. Isso não funciona, porque manifestação exige fé ativa. Fé ativa é quando você decreta como se já fosse real. Quando você sente a emoção do recebimento antes de receber, Florence dizia: se você não consegue sentir, pelo menos finja que sente nas primeiras repetições e por volta da repetição 50. O fingimento se torna real, porque o subconsciente não distingue entre realidade e imaginação vívida. Se você imagina com intensidade suficiente, para o subconsciente aquilo é
real. E ele manifesta. Erro número 5. Desistir no dia 6 ou pular o dia 7. Tem gente que faz 6 dias certinho e no 7º dia dorme até tarde. Ou esquece, ou acha que 6 dias já é suficiente. E perde tudo. Florence era inflexível nisso. 7 dias consecutivos. Não 6. Não 8 com um dia pulado no meio. 7 dias seguidos. Porque o número 7 representa ciclo completo. Completude divina. Quando você quebra o ciclo, você quebra o poder. É como um bolo que precisa ficar 40 minutos no forno. Se você tirar com 35 minutos, não está assado. Não adianta colocar de volta por mais 5. Você tem que fazer tudo de novo. O mesmo com o ritual. Florence tinha um caderno onde ela anotava os resultados das 32 pessoas que fizeram o ritual. Eu vou te contar mais algumas histórias desse caderno. Tinha uma mulher chamada Beatriz. Beatriz tinha 55 anos. Nunca tinha se casado. Sentia que era tarde demais para encontrar o amor. Florence ensinou o ritual para ela. Beatriz decretou por 7 dias. Meu amor verdadeiro já se manifesta. Nada pode impedi-lo. Está consumado. No 12º dia após terminar o ritual, Beatriz foi a uma palestra sobre espiritualidade. Sentou ao lado de um homem de 58 anos. Viúvo. Gentil. Eles começaram a conversar. 3 meses depois, estavam noivos. 6 meses depois, casados. Beatriz viveu mais 23 anos. E ela dizia que foram os melhores anos da vida dela. Tudo porque ela teve coragem de despertar na calada da madrugada por 7 dias e decretar que o amor era possível mesmo aos 55 anos. Tinha um jovem de 19 anos chamado Mateus. Mateus tinha acabado de perder os pais num acidente. Estava sozinho, sem dinheiro, sem família, sem rumo. Alguém o levou até Florence. Florence viu a dor profunda naquele garoto e ensinou o ritual. Mateus decretou: meu caminho já se manifesta. Nada pode impedi-lo. Está consumado. No 5º dia, Mateus sonhou com o pai. No sonho, o pai dizia: vai para a biblioteca. Procura por Drummond. Mateus acordou confuso, mas obedeceu. Foi para a biblioteca. Procurou livros de Carlos Drummond de Andrade. Pegou um, abriu aleatoriamente e leu uma frase que mudou a vida dele. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Alguma coisa clicou dentro de Mateus. Ele percebeu que a dor que ele estava sentindo tinha um propósito. Tinha algo para ensinar. Ele começou a estudar. Virou professor. Virou escritor. Virou mentor de jovens órfãos como ele tinha sido. E ele sempre dizia: minha vida de verdade começou quando eu despertei na calada da madrugada e decretei que meu caminho já se manifestava. E tinha uma senhora de 68 anos chamada Teresa. Teresa estava doente. Câncer. Os médicos tinham dado 3 meses de vida. Teresa não queria morrer ainda. Tinha netos que queria ver crescer. Alguém contou para ela sobre Florence. Teresa foi. Florence olhou para aquela mulher frágil e sentiu compaixão profunda. Teresa, eu não sei se esse ritual vai te curar, mas eu sei que ele vai te dar paz, e paz cura muita coisa. Teresa aceitou. Por 7 dias. Ela despertou na calada da madrugada e decretou: minha cura já se manifesta. Nada pode impedi-lo. Está consumado. Ela não sentia que ia se curar, mas sentia paz. Uma paz que ela não sentia há anos. No 30º dia após o ritual, Teresa voltou ao médico. Os exames mostraram que o tumor tinha parado de crescer. O médico ficou perplexo. Isso é raro, mas acontece. Vamos continuar monitorando.
Teresa viveu mais 9 anos. Morreu aos 77, pacificamente, dormindo. E deixou uma carta para os netos. Na carta, ela escrevia: "A maior lição que aprendi foi que milagres acontecem para quem está disposto a despertar antes do sol e decretar o impossível. Eu fiz isso e ganhei 9 anos que não deveria ter tido. Use esses anos como prova de que nada é definitivo. Nem mesmo a morte tem a última palavra quando você tem fé ativa." Agora você pode estar se perguntando: e se eu não consigo despertar na calada da madrugada? E se eu tenho filhos pequenos? E se eu trabalho à noite? Florence responderia: faça o melhor que você pode, com as circunstâncias que você tem. Se você não pode fazer na calada da madrugada, faça às 5 ou às 3. O ideal é 4 horas. Mas um decreto feito às 5 da manhã com coração sincero é melhor que um decreto não feito. E se você realmente não pode acordar cedo por questões médicas ou familiares, então faça antes de dormir. Não é tão poderoso quanto na calada da madrugada, mas funciona. Florence testou. O poder é 40% do poder da calada da madrugada. Mas 40% já é muito mais que zero, porque a maioria das pessoas está fazendo zero. Então, qualquer decreto, a partir de agora, te impulsiona à frente. E tem uma última pérola de sabedoria que Florence Scovel Shinn partilhava sobre esse ritual. Ela revelava que, ao despertar na calada da madrugada, você se junta a uma linhagem de místicos, santos, profetas que trilharam esse mesmo caminho por milênios. Jesus, em sua infinita sabedoria, buscava a comunhão com o divino antes mesmo do sol raiar. Buda, em sua profunda meditação, elevava sua alma na hora da criação. Maomé, em sua jornada espiritual, recebia revelações divinas nas horas mais escuras da noite. Florence nos lembrava: ao acordar nesse horário sagrado, você não está sozinho. Você se conecta com cada praticante espiritual sério que já viveu. E essa conexão amplifica seu decreto, porque você não está meramente decretando com sua voz. Você está decretando com a voz de todos aqueles que vieram antes e que compreenderam o poder transformador desse portal. Você chegou até aqui, absorveu o segredo, conhece a frase, domina o horário, sabe a quantidade exata de repetições. Agora, uma bifurcação se apresenta diante de você. Você pode simplesmente fechar este vídeo, considerá-lo interessante e seguir adiante sem agir. Ou você pode emular a fé de Esther, a determinação de Rebeca, a perseverança de Samuel, a resiliência de Sara, a audácia de Daniel, a sabedoria de Débora. Você pode encontrar a coragem em seu coração para despertar na calada da madrugada por 7 dias e testar por si mesmo se Florence estava certa, se eu estou certa, se os 32 abençoados que manifestaram milagres estavam, de fato, iludidos. Ou se existe, de fato, um portal entre dimensões, um véu tênue que se revela na quietude da madrugada e que possui o poder de moldar seu destino, caso você se atreva a atravessá-lo. Eu te lanço um desafio. 7 dias, na calada da madrugada, 77 repetições. A providência divina já se manifesta. Nada pode impedi-la. Está consumado. Se aceitar esse desafio, retorne aqui e compartilhe sua jornada, porque eu acredito profundamente que você se juntará ao seleto grupo de pessoas que testemunharam a verdade nos ensinamentos de Florence. E que milagres não são meros golpes de sorte. Milagres são a expressão de uma lei universal. E você acaba de desvendar essa lei. E se essa revelação ressoou em seu íntimo,
Se você sentiu que essa mensagem foi direcionada a você, existe uma forma de honrar essa sabedoria ancestral. Florence sempre enfatizou: o conhecimento espiritual verdadeiro deve fluir livremente. Quando você recebe algo de valor inestimável, você o faz circular. Uma das formas de propagar essa energia é através do super obrigado aqui embaixo. Não se trata do valor monetário em si, mas da energia da troca. É você declarando: eu recebi, eu valorizo e eu desejo que essa luz alcance mais almas. Ao contribuir, você ativa a lei da circulação, um dos pilares dos ensinamentos de Florence. E o universo testemunha sua generosidade e a multiplica em sua direção. Não como uma compra de bênçãos, mas porque você se alinhou com o fluxo da abundância divina. E quem se entrega ao fluxo, recebe do fluxo. Agora, eu almejo algo de você. Eu anseio por um compromisso público, porque um decreto proferido publicamente possui um poder triplicado. Deixe um comentário aqui embaixo, precisamente desta forma: desperto às 4h por 7 dias. E então, declare aquilo que você almeja manifestar. Por exemplo, desperto às 4h por 7 dias para manifestar minha cura integral. Ou, desperto às 4h por 7 dias para manifestar prosperidade em abundância. Ou, desperto às 4h por 7 dias para manifestar meu amor verdadeiro. Ao assumir esse compromisso publicamente, você estabelece uma responsabilidade inabalável. E a responsabilidade engendra a ação. E a ação, por sua vez, desencadeia a manifestação. Portanto, avance. Comente agora mesmo, antes de fechar este vídeo. Porque se você hesitar em selar esse compromisso agora, as chances de você realmente agir diminuem drasticamente. Mas, ao comentar, você se compromete, e o universo atesta, e o universo te cobra, no melhor sentido da palavra. E existe um vídeo complementar a este, que o enriquecerá ainda mais. Ele revela as 3 frases que Florence jamais proferia, mesmo em momentos de extremo desespero. Porque ela descobriu que certas palavras atuam como bloqueios poderosos à manifestação. Mesmo quando você está trilhando o caminho correto, se você acabou de aprender o que declarar, agora precisa discernir o que jamais deve dizer. Deixarei o link na descrição, mas assista a ele apenas se você estiver levando essa jornada a sério, porque informação espiritual sem aplicação prática é um fardo desnecessário. É preferível desconhecer do que conhecer e permanecer inerte. Você não se encontra aqui por mero acaso. Florence proclamava que o universo orquestra eventos para conduzir a informação precisa à pessoa certa, no momento exato. Se você está testemunhando esta mensagem agora, é porque sua alma clamou por ela. Porque você está preparado para ascender ao próximo nível de consciência. Portanto, não permita que essa mensagem se dilua no tempo. Incorpore-a em sua vida. Programe seu despertador. Prepare a água que nutrirá seu corpo. Memorize a frase que libertará seu espírito. E amanhã, na calada da madrugada, você dará o primeiro passo, dia 1/7, e daqui a 8 dias, retorne aqui e compartilhe a transformação que floresceu em sua vida, porque ela irá se manifestar. Não por minha promessa, mas porque Florence a comprovou, e porque você a provará novamente. A providência divina já se manifesta. Nada pode impedi-la. Está consumado. Essa é a verdade suprema. Agora, você deve viver como se essa verdade já fosse sua realidade. E quando você viver como se ela já fosse sua, o universo não terá escolha, senão materializá-la em sua vida. Calada da madrugada, 77 repetições, 7 dias.
Esse é o código que Florence decifrou. Eu compartilhei. Agora, a jornada está em suas mãos. O portal está aberto. Você ousa atravessá-lo ou permanece à margem? A escolha sempre foi sua.